Muito bem, nós estamos mais uma vez refletindo sobre uma palestra que tem o número de 184, o significado do mal e sua transcendência. Nós começamos essa reflexão e a gente se propôs a dar sequência aos slides que eu preparei dentro dessa palestra. A gente vai começar pelo final. A gente vai começar por uma frase que ele diz, o guia diz nessa palestra. Existe união. Tudo é um na consciência daqueles que transcenderam os níveis dualistas. Esse é o maior desafio quando a gente fala do mal, quando a gente fala do sofrimento que existe no mundo, que existe em nós, é a gente ainda estar preso em algum tipo de visão dualista. A visão dualista, ela faz com que a gente se agarre a uma noção de certo, e aí eu passo a reprimir e a expulsar o que parece errado. Seja fora de mim, com alguns comportamentos de pessoas que eu não gosto, com algumas pessoas que representam partidos que eu não gosto, com alguns partidos que eu não gosto, ou seja, dentro de mim, com sentimentos que eu não gosto, com uma imagem que ela é desconfortável, porque ela está em desacordo com a imagem que eu aprendi na minha família ser o certo. Geralmente essa noção de dualidade para cada um de nós está muito ligado aos valores da nossa família. E é nesse momento da nossa infância, diante dos nossos pais, é que começa essa separatividade, que começa uma identificação, às vezes, com um determinado pai, ou um pai, ou uma mãe. E pode acontecer da gente perceber uma rejeição. Essa rejeição ela pode ser descarada, explícita a um dos nossos pais, ou ela pode ser tão discreta, tão silenciosa, que eu quase não percebo como uma rejeição. Mas é um coração fechado, distanciado. Eu falo, não tem problema com ele não, eu só também não faço questão nenhuma. Eu só não faz diferença. É a indiferença, né? Na linguagem da constelação familiar, ela diz, você não tomou seu pai, ou você não tomou sua mãe. Tomá-los significa honrá-los de uma forma, não é concordar com tudo que eles pensam e sentem, e às vezes não é nem ser amigo, porque às vezes não dá para ser amigo no sentido que a gente possa entender como amizade. Mas honrar significa reconhecer o lugar deles, o valor, a vida recebida. Dessa forma, com esse reconhecimento, eu tomo a força deles, que vem dos meus ancestrais. E que quanto mais ancestrais, a origem disso, a origem da vida, nós vamos chegar a Deus. Então, quando a gente fala de Deus, que seria o conceito de unicidade, né? A ideia que a gente tem de Deus, ela pode parecer muito distante e abstrata, né? Muitas vezes a gente tem um conceito de Deus, mas nós não temos uma experiência de Deus.
A experiência de Deus pode ser muito mais simples do que a gente pensa. É justamente o pensar que nos afasta de Deus. A experiência de Deus poderia ser simplesmente o encontro com um vazio que nos preenche de tal forma que eu tenho a sensação que naquele momento eu não preciso de mais nada, porque eu estou pleno, estou preenchido. Só que nós estamos tão viciados em emoções intensas, tão viciados em algo que traga fortes emoções, que nós temos a tendência de abrir mão muito facilmente da paz, porque ela é tão simples, ela é tão nada, ela é tão sem aventura, ela é tão sem glamour, ela é tão silenciosa. Então, a maneira mais prática e mais material que a gente tem para poder chegar até Deus, na visão de Bert Hellinger, na visão da constelação, seria a gente se reconciliar com os nossos pais. Seria a gente honrá-los no nosso coração. E tomar deles, nesse sentido, se fazer pequeno diante deles, no sentido de aceitar, receber tudo que através deles tornou possível que eu estivesse aqui agora, nesse corpo, nessa vida. Eles são a fonte da nossa vida aqui. Se eu rejeito um deles, eu estou rejeitando parte da vida, eu estou já criando essa dualidade, e isso vai aparecer depois nas dificuldades dos nossos relacionamentos. Isso vai fazer depois com que a gente também se prenda a determinadas emoções, determinadas dificuldades, sem se dar conta que a raiz disso começa lá atrás. O guia fala em uma das palestras que todo ressentimento carrega em si um germe de ódio. E o que ele nos ensina a fazer, e que é um conforto maravilhoso, que é muito diferente do que a maioria das religiões fazem, não é esconder isso, fingir que isso não existe. Mas ele nos ensina a olhar para isso e dizer: isso existe. Isso faz parte da nossa humanidade. Quando eu reconheço isso, quando eu assumo isso, isso começa a ser transformado. Quando eu nego isso e justifico isso, mas também, como é que você queria que eu não sentisse isso se ele fez isso, isso e aquilo comigo? Estou justificando isso. Eu não tenho que justificar, eu não tenho que alimentar isso e nem negar. Simplesmente aceitar. Quando eu aceito e permito que isso venha para a consciência, nesse momento, essa corrente de distorção que a gente chama de mal, ela perde força, se dilui e ela vai sumindo e se transforma em algo bom. Mas se eu nego isso, eu estou reprimindo. E uma das coisas que mais faz com que a gente reprima todos esses sentimentos desagradáveis é o nosso moralismo, que a gente traz desses valores familiares, ou que a gente pega em nossa cultura, de achar que para que eu seja uma pessoa boa, para que eu seja uma pessoa do bem, eu não posso ter esse tipo de sentimento. Então ele é reprimido, e toda culpa também é reprimida. Toda culpa que vem quando eu me vejo sentindo algo que parece tão feio, que parece tão imaturo, que parece tão desagradável. Eu falei do ressentimento, falei do ódio, mas não são só essas emoções agressivas e hostis. Podem ser também
insegurança, medo. O medo geralmente é o que está por trás de cada situação onde a pessoa perde a cabeça e agride, onde a pessoa insulta, onde eu crio oposição com meu semelhante. Por trás disso, medo, medo. Medo que, se pudesse ter sido aceito, eu já me desarmaria. A gente se arma para se proteger, ó que contradição. Eu ataco para me defender do medo. Do medo. Então ele vai dizer assim: todos vocês já passaram por ocasiões em que se sentem ameaçados, ansiosos e pouco à vontade quando confrontados com determinadas atitudes, traços e características indesejáveis de vocês. A gente não percebe que a maior ameaça que nós temos, ela vem desses traços, dessas características que a gente não suporta. E diante disso a gente monta defesas. E a gente passa então, para não se haver com esses sentimentos, a criar um padrão de vida rígido e tenso, onde eu tenho que estar sempre fazendo alguma coisa, sempre mexendo em alguma coisa, sempre estar mexendo, fazendo, me ocupando, para poder não me haver com isso que é desagradável. Todas as defesas que vocês montaram com tanto cuidado servem para protegê-los, não contra o mal dos outros, mas basicamente contra a admissão do seu próprio mal. Entendendo por mal todas as características indesejáveis. Características indesejáveis, elas são vistas como mal, porque elas estão em desacordo com essa imagem ideal que a gente criou de nós. Para um cristão, é muito difícil assumir a raiva. Um cristão desses que está sempre ali buscando ser bom. Quando ele sente raiva, aquilo ali tem uma tendência muito grande de ser negado. Tem uma tendência muito grande de ser reprimido. E aí a gente não sabe porquê, mas passa a sentir desanimado, sem energia. Por trás disso, sentimentos podem estar sendo reprimidos. E a gente vive uma situação que é de um tipo de congelamento. A gente corta o circuito do fluxo dessas emoções e dessa energia. E nessa hora a sensação é de morte, de sonolência, de torpor. Nesses momentos, são momentos que eu estou em desacordo com o fluxo de emoções que não estão sendo aceitos. O significado dessa reação de medo, de desconforto, de ansiedade, diante das coisas que a gente não gosta em nós. Pense em algo que você não gosta em você. Pense em algo que você vive lutando para não ser, lutando para tirar, às vezes rezando para Deus tirar de você. Jogando para debaixo do tapete, tudo isso que gera desconforto, ansiedade. Ele diz nessa frase: isso nada mais é do que a expressão que, se essa postura pudesse dizer algo, ela diria: tal coisa não deveria existir em mim.
Veja bem como que a gente lida com aquilo que a gente não gosta. Nós temos uma postura nazista conosco. Na ânsia de melhorar, na ânsia de nos purificarmos, a nossa tendência da mente, por não saber como lidar com isso, é querer que isso seja eliminado. E o que Guia está falando é que nada pode ser eliminado. O que precisa é ser aceito, porque nessa aceitação vai acontecer uma transformação. E nós vamos ver que aquilo que parecia o mal terrível, insuportável, inaceitável, insustentável, tem um lado bom. Mas o que pode ter de bom na raiva? Ela parece tão destrutiva, ela parece querer ferir. Por trás, se você puder aceitar esse sentimento de raiva, o que você vai encontrar é uma necessidade humana muito saudável, na maioria das vezes, de estabelecer limites para algumas relações. Se isso não puder ser aceito, você fica transtornado. Se isso for vivido de uma forma muito impulsiva e você achar que tem que fazer disso um ato, você vai bater, matar, agredir, ferir. Depois se arrepende, porque você está infringindo aí também, usando do mal para lidar com o mal. Quando eu descarrego, quando eu acho que a culpa de tudo que eu estou sentindo está fora, e que se o que tiver de fora morrer, sumir, eu fico melhor. Mas se simplesmente eu aceito essa emoção e digo, agora eu estou sentindo muita raiva, eu não sei o que eu vou fazer com isso, mas agora eu estou com muita raiva. Eu estou até tenso, estou tremendo de raiva. E eu posso aceitar esse sentimento, talvez ele seja traduzido então só por isso. Eu preciso tomar uma distância em relação a isso, a essa pessoa. Eu preciso dizer para essa pessoa do que está sendo difícil para mim. Eu preciso colocar um limite. Então ele diz, toda apreensão que a gente sente, ela vem do nosso próprio mal. Independente do que a outra pessoa possa parecer ameaçadora. Toda apreensão ela vem com a incapacidade nossa de lidar com a nossa negatividade, com esses aspectos que a gente briga, com medo, com a raiva. Eu conversava com uma pessoa que ela me disse, eu estou com um problema, eu não sei o que eu faço, eu preciso tomar uma decisão e eu estou muito perturbada há muitos dias porque eu não consigo me decidir. E a decisão era que ela está começando a ir muito bem numa empresa, que ela está começando agora com uma sociedade, um tipo de sociedade, está prestando serviço para uma empresa que tem uma perspectiva interessante e ao mesmo tempo surgiu a oportunidade, né, de um mestrado em outra cidade que vai aproximá-la do namorado nessa outra cidade e que tem também uma outra perspectiva. Essa é a encruzilhada. O que eu faço? O que eu faço?
Então ela foi falando e na fala dela foi ficando claro. Eu falei, qual é a sua dúvida? O que parece mais difícil para essa decisão tomá-la? Eu não sei. Mas quando eu penso nessa decisão, meu peito dói. E aparece no corpo mais uma vez a expressão desse desconforto. O corpo sabe, mas ela ainda não entende. O que é aquilo que está gerando tanta dificuldade? E aí ela começa a pedir que ela prestasse atenção no peito, nesse desconforto, e ficasse por um momento ali, esperando o que vem dali. E aí então ela disse, olha, tem a ver com esse chefe, tem a ver com essa sociedade, com essa parceria de trabalho aqui. Ele me perguntou quando eu casaria, quando eu mudaria, e eu não consegui responder para ele, mesmo já tendo uma data na mente. Então eu estou percebendo que eu estou com medo de dizer para ele a verdade, que no fundo eu quero ir embora, por mais que esteja sendo bom, mas eu estou com medo de decepcioná-lo. Eu estou com medo porque ele está fazendo planos, tem toda uma proposta. E aí então, nesse momento, vem as lágrimas e ela chora. Estou com medo de decepcioná-lo, estou com medo dele não gostar mais de mim, dele me fechar as portas, não só pelo trabalho, mas para uma relação de confiança que foi construída, uma relação de amizade que foi construída. E quando ela então aceita que ela está com medo, e esse choro vem, o alívio no peito é sentido, e aí vem um alívio, vem um descanso. A indefinição pode continuar mesmo, mas nesse momento ela se soltou do conflito que estava impedindo ela de tomar uma decisão. E agora talvez seja mais fácil, que ela consiga em algum momento se posicionar. E pode ser que ela se surpreenda que a reação dele não era nada do que ela pensava. Ela se libertou do imaginário, de um medo imaginário que estava parecendo insuportável. Não sei se é o caso dela, não investigamos a esse ponto, mas pode ser que lá no fundo dela, no fundo das histórias que também foram reprimidas, isso possa ter a ver, por exemplo, com o medo de decepcionar o pai, de uma filha que tentou ser muito boazinha, ser muito perfeita e fazer tudo que o pai gostaria. Isso parece bom, mas ali ela esconde toda postura, toda reação, todo sentimento que poderia estar em desacordo com esse pai. Estou aqui imaginando uma situação e aí aparece uma pessoa que representa esse lugar de pai, que oferece oportunidade, que oferece um trabalho, que acolhe como o pai oferece a vida, oferece, e eu me sinto na obrigação de ter que corresponder. Então ali está sendo transferido para essa pessoa, não que eu estou negando a real relação, mas pode estar sendo transferido também todo esse conteúdo que não foi trabalhado, que não foi devidamente aceito em relação ao pai. E isso tudo é visto como mal. Não haveria problema nenhum se ela pudesse aceitar dentro dela a possibilidade de decepcionar o outro. Então tem uma distorção que a gente abriga, como se a gente tivesse que dar conta de ser agradável, de não decepcionar, de ser bom, de ser perfeito. Cada um à sua maneira
está preso em algum tipo de pensamento nesse sentido. E todo conflito que vem, ele vem para poder denunciar esses padrões distorcidos de pensamento. Né? Eu fiz uma analogia interessante com esse momento que eu gostei, esse momento político. Quando um partido está no poder, a oposição se reúne para questionar. E fica questionando e apontando os erros dele. E aí, esse partido sai do poder, vem outro partido para o poder, e o que sai vai para o lugar do que questiona, do que aponta os erros. Existe um papel aí super saudável, se esse apontamento for feito de uma maneira respeitosa, se esse apontamento for feito de uma maneira madura, que visa construir e não destruir o que está lá. E se aquele que está lá em cima no poder também olhar para esses apontamentos de uma forma madura, não como um inimigo, mas de olhar para uma forma madura e dizer: isso, e tem razão, isso é preciso rever. Caso contrário, eu não vou escutar nada e vou continuar, resistindo e persistindo nos meus erros. E assim, por isso que é importante ter essas oposições, porque a gente cresce com elas. Às vezes não tem outra forma da gente crescer. E aí a gente vai e não percebe as nossas contradições. A gente não percebe aquilo que a gente rejeitou nas nossas infâncias, nas nossas dificuldades. Aí a gente vai e casa. Quando a gente casa, nós vamos perceber que em alguns momentos parece que tem ali dois partidos, parece que tem ali duas mentalidades, em momentos que essas oposições aparecem, e elas aparecem para que essas pessoas possam crescer. Caso contrário, elas vão se destruir, vão se separar. Então, internamente, eu comecei a fazer uma analogia dizendo: olha, nós também temos um regime partidário que a gente adotou, sem perceber que a gente adotou. Nós temos uma forma de ser, uma forma mental de ser, que ela tem tanta distorção, e nós precisamos de outras vozes que sejam oposição, para que possam questionar isso de uma forma construtiva. Caso contrário, o que a gente vai fazer é pegar um chicote e ir se batendo e se martirizando toda vez que a gente age de uma forma desagradável, desajustada, inadequada. Mas se a gente consegue olhar para isso que está acontecendo de uma forma madura, nós vamos apresentar também oposição a essas distorções, essas formas de distorção que a gente adotou na nossa infância e emocionalmente continua agindo como crianças. Por exemplo, uma dessas distorções a ser questionada, eu tenho que dar conta de tudo. Eu não posso decepcionar ninguém. Eu tenho que ser forte. Eu tenho que ser bom. Isso é um engano. É uma distorção enorme, disfarçada de um monte de ideologia religiosa. Quando eu coloco um tenho que, eu coloco uma tensão nisso, eu vou estar rejeitando tudo em mim que não parece bom. Então está sendo questionado. O que o guia faz o tempo todo é questionar, ajudar a olhar para isso e questionar esses sistemas que criou, que a gente elegeu como um sistema dominante na nossa mente
e que ele é cheio de falhas, cheio de distorção, e que a gente vive muitos anos, às vezes muitas vidas, como se fossem normal. Normal você se cobrar tanto assim? Normal você exigir tanto assim do outro? Que o outro seja perfeito, se você não é? São contradições que todos nós, se a gente olhar para esses sistemas, eles vão estar apresentando. Então ele diz, em outra frase, como eu já disse muitas vezes, nossa meta nesse caminho é exatamente o conhecimento e a aceitação do mal. Às vezes a gente até conhece, às vezes a gente até percebe, mas a gente não aceita. E aí é que entra a forma imatura de lidar com o mal. Uma das formas imaturas de lidar com o mal é negando, fingindo que eu não vi. Outra forma imatura é vendo, mas eu não aceito. E eu quero eliminar isso, como se fosse possível. E aí eu começo uma briga dentro de mim, brigando com tudo aquilo que eu não compreendo, que eu não aceito. Aí ele diz, o fato de se fechar para essa parte indesejável é exatamente isso que faz com que ela não mude. Permanecendo estagnada e paralisada. Isso é que vai dando a sensação de perda de energia, de morte, de tensão. Toda vez que a gente estiver tenso, que a gente estiver pesado, tem algo que não está sendo aceito. Eu posso me perguntar, o que eu não estou conseguindo aceitar? Que sentimento, que situação que está sendo difícil de aceitar nesse momento? Eu não sei, mas quando eu falo isso, sem exigir que eu saiba, e eu me abro para que algo se revele, e talvez daí algo se revela dizendo, perceba que você está com medo, você não estava querendo aceitar que você estava com medo, você estava justificando isso, não, está tudo bem, problema não, a gente se vira, a gente dá um jeito, não, pode deixar, a gente dá conta, tudo bem. Eu estou com medo. Eu estou com medo. E quando eu aceito isso, olha o que acontece. Vem um alívio. Que eu paro de brigar com medo. E às vezes a situação passa a encontrar um caminho. Que eu não estava vendo saída. O que estava me impedindo de ver a saída não era o problema em si, era o meu medo. E que a gente às vezes fica tentando lidar com isso de formas tão racionais, que a gente não vê saída. Então ele diz exatamente isso. Sempre que vocês encontrarem em um estado de espírito desagradável, uma situação ameaçadora, sentindo-se confusos e no escuro, podem ter certeza que sejam quais forem as circunstâncias externas, a essência do problema é a negação e o medo das suas próprias atitudes destrutivas e o fato de não saberem como lidar com elas. A admissão desse fato, a aceitação disso por si só, traz alívio imediato e desarma instantaneamente, quase instantaneamente, o poder negativo delas.
por atitudes destrutivas, né? Então toda confusão não se deve ao que está fora. Toda vez que você se sente no escuro, ansioso, perturbado, alguma atitude destrutiva, alguma negação de algo destrutivo dentro de você está acontecendo. E aí ele vai dizer o que ele entende por atitudes destrutivas, por posturas destrutivas. A primeira delas seria a vontade do eu. A vontade do eu é muito concentrada na insistência. Ela deseja já estar em outro estado de consciência, ser melhor do que é agora. Mas deixa de atingir esse objetivo, porque é impossível superar alguma coisa que não se quer admitir. A vontade do eu faz a pessoa rígida, e a rigidez é contrária ao fluxo do movimento da vida. A vontade do eu, ela diz: eu não aceito essa realidade como é agora. As coisas precisam ser como eu insisto que são. Isso torna impossível a verdadeira aceitação. A vontade do eu, ela tem um outro nome que ele diz que chama obstinação. É a gente querer impor a nossa vontade para a vida. Eu posso até não gostar do que está acontecendo, mas eu preciso de aceitar. Se eu quiser ficar bem. Senão eu vou estar brigando com a realidade. Eu já perdi. Essa briga, ela diz: eu não aceito a realidade do jeito que ela é. Vai criar transtorno. A realidade, que isso não aconteceu do jeito que eu queria, que isso não aconteceu do jeito que eu achava melhor. Perdi o emprego, meu candidato perdeu, meu time perdeu, perdi a namorada, perdi um parente. Geralmente isso aparece diante de perdas, né? A perda do controle. A gente quer controlar, a gente quer que tudo seja de acordo com a minha ideia do que é bom. E diante disso, quando eu não aceito, independente do que está acontecendo lá fora, eu entro em estado de perturbação. Se eu aceito, eu posso até criar condições para lidar com aquilo. É isso que a gente tem para hoje, né? Perdeu, a pessoa se foi, né? E agora? Não, nós aceitamos, tem um luto para essa aceitação, mas quando isso é aceito, a primeira coisa que eu vou aceitar é a minha dor. Isso é aceito, essa dor é acolhida, eu posso então responder à realidade de outra forma, mais saudável. A segunda característica destrutiva, que todos nós temos todas essas características. O desafio é a gente vê-las, que momentos que elas aparecem. Mas todo o sistema da mente, do ego, da criação do ego humano, ele veio com esses sistemas. E nós estamos aprendendo a fazer uma oposição saudável a eles, a questionar, a não votar nesse tipo de postura destrutiva
não alimentar esse lado destrutivo em nós, que diz assim, a gente falou da obstinação, e o segundo, o orgulho. O orgulho é a voz do ego que diz: eu não quero ter esses traços feios. Eu não quero ser assim. O orgulho diz: eu tenho que ser mais, eu tenho que ser melhor. O orgulho diz, quando eu olho para o outro: eu sou melhor do que você. Posso até não falar, mas é o orgulho que faz com que eu pense que eu tenha que ser foda, que eu tenha que ser brilhante, que eu tenha que ser o máximo para poder ficar bem. Aí começa um transtorno, aí começa a separatividade. A verdade requer flexibilidade e humildade. Também requer coragem. E a terceira, e talvez mais forte, mais presente, característica destrutiva desse sistema do ego, é o medo. O medo supõe que, se a gente aceitar e admitir algo que parece feio, isso vai crescer. O medo, ele nega a fé. O medo, ele faz com que a gente se feche para a realidade. Medo de poder sentir a tristeza e entrar em depressão. Conversando com umas pessoas essa semana, e uma delas falou: eu estou com um problema há muito tempo, e eu consegui perceber do que se tratava. Mas quando eu vi, algo em mim falou: não, deixa, depois eu olho para isso. E esse depois eu olho para isso é tão sutil que a gente foi devagar conversando sobre essa recusa, essa resistência em olhar para aquilo que estava transtornando ela. E aí ela teve uma clareza muito grande. Eu estava com medo de olhar e isso ficar pior, de sentir isso e isso me transtornar. Quando é o contrário, quando a gente se permite sentir o que está acontecendo, o que está sendo, o que está aparecendo, o que está sendo revelado, isso traz alívio. Então, nós vamos encerrar com essa frase que ele diz: a chave é aprender a encontrar a força destrutiva, de modo a transformá-la de novo em sua natureza original, e assim incorporá-la à totalidade do seu ser. Cada vez que esses sistemas destrutivos são denunciados para quem? Para a consciência. Porque toda essa destrutividade que nos transtorna, ela só acontece e só tem poder porque ela está agindo de forma inconsciente. Ela está sendo alimentada de uma forma que a gente não vê como que nós estamos alimentando esse transtorno. Como a gente acredita nessas mentiras, nessas fake news do ego. O ego manda umas fake news o tempo inteiro e a gente compra. Você tem que ser melhor, hein? Você tem que dar conta, tem que ser mais forte. E a gente vai comprando. E uma hora a gente vai, peraí, não precisa ser assim, o que eu estou fazendo, olha o que eu estou comprando esse pensamento como se ele fosse verdade. E aí eu denuncio para a consciência. Quando eu percebo isso, essa denúncia acontece.
E quando ela acontece, essas articulações vão perdendo poder. E aí aquilo que parecia horrível, como o medo, orgulho, e essa rigidez, isso vai sendo transformado. Isso vai, toda essa energia de tensão que estava presa por trás dessas destrutividades, quando isso é conscientizado e aceito, isso então começa a se diluir e a gente vai descobrir daí forças que podem ser usadas a favor da vida, a favor do coletivo, forças que vão trazendo para nós serenidade, segurança, confiança. Eu vou terminar contando um exemplo de uma pessoa que chegou para mim e falou: eu sei qual que é o meu problema. O meu problema é que eu tenho que me amar mais, que eu não me amo, eu sou muito duro comigo. Então o meu problema é isso, eu tenho que me amar mais. E a gente foi conversando, percebendo que, olha, se você for parar para pensar nessa ideia de ter que se amar mais, isso já é uma pressão. Eu tenho que amar o quê? Eu tenho que amar aquilo que eu faço, que eu me sinto bem, aquilo que eu sou, que eu tenho orgulho de ser, e quando eu não estiver sendo isso, eu vou conseguir me amar? Então, não tem como a gente se forçar a se amar, não tem como a gente nem se impor ou se propor se amar. Tudo que a gente falar que é amável em nós, isso não se sustenta. Isso pode aparecer em alguns momentos, mas em outros não vai aparecer. Então, esse amor próprio, a vida, a ser quem a gente é, ele acontece naturalmente quando eu paro de me destruir, de me desconsiderar, de me rejeitar, de me cobrar, de me punir. Quando eu percebo esse sistema autopunitivo e autoexigente, começo a denunciar esse sistema, ele vai se enfraquecendo, e quando esse sistema então perde força, o que sobra é o amor, é a paz. Boa noite a todos.